na Bíblia, livro de Êxodo. Boa tarde com Jesus. Nós estamos no capítulo 34 do livro de Êxodo. As novas tábuas dos 10 mandamentos. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que tu subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte, e ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha, nem boi se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedras nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem, e pôs-se ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, chamou o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se, inclinou-se a cabeça à terra, adorou e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora ao Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura servil. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Deus faz uma aliança com Israel. Então disse: Eis que eu faço uma aliança, e farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, e eis que eu lançarei fora diante de ti os amoreus, e os cananeus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra aonde hás de entrar, para que não seja laço por meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. E é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. E tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituem com seus deuses. Não te farás deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado. E ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abre a madre é meu, até todo o teu gado que seja macho e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás.
e ninguém apareça vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na ardura e na ceiga descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da ceiga do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do teu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerá o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. O rosto de Moisés resplandece. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés, sim, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. O sábado, capítulo 35. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. As ofertas para o tabernáculo. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor. Cada um, cujo coração é voluntariamente disposto, a trarás por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texuco, madeira de acácia e azeite para a luminária e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedra de ônix e pedra de engate para o efode e para o peitoral, e venha todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas e as suas barras, as suas colunas e as suas bases. A arca e os seus varais,
o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e os seus varais, e todos os seus pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e o crivo de cobre e os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, e as suas colunas e as suas bases, e o reporteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrar o sacerdócio. A prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as suas vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, e todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tinta de vermelha, e peles de texucos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinha fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino, e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os seus pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engates para o efode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o azeite da unção, e para o incensário aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara e fizera pela mão de Moisés. Assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama Bezalel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento e em todo o lavor. E para criar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lapidar de pedras, para engatar e em entalhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmeralda. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a do gravador, em azul e em púrpura, em carmesim e linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo.
Então Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem sábio de coração, cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, e todo aquele a quem o seu coração moveu, e se chegar a obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do santuário, do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhe trazia cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que fazia toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamasse por todo Israel, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a obra alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobrejava as cortinas. Assim todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o santuário de 10 cortinas de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins. Da obra mais esmeralda as fez. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas uma com a outra, e as outras 5 cortinas também ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, a extremidade, na juntura. Assim também fez na borda, a extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidades da cortina, que se ligava com a segunda. Essas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com esses colchetes uniu as cortinas uma com a outra. E assim foi feito um tabernáculo. E fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda, sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham a mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte, e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda da outra cortina, na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina, na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse um todo, a coberta de peles e as 2 tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tinta de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texuco. Também fez de madeira de acácia tábuas lavradas para o tabernáculo, que foram cortadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul, e fez 40 bases de pratas debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as 2 cavilhas, e 2 bases debaixo de outra para as 2 cavilhas. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas, e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos.
Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa no meio passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das travessas, fez de ouro, as travessas também cobriu de ouro, os véus e as colunas. Depois fez o véu de azul e de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, de obra esmeralda, o fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro, e os seus cochetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de pratas. Fez também para a porta da tenda o véu de azul e de púrpura, e de carmesim, de linho fino torcido, de obra do bordador. Com as suas 5 colunas, e seus cochetes, e as suas cabeças, e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobres. Que o Senhor possa vos abençoar com a leitura desta palavra. Ela é suficiente para te dar saúde, te dar paz, aliviar o estresse, o cansaço, a ansiedade. Esta palavra, ela é espírito e vida. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.